Beleza? Ok, então vamos falar um pouco sobre a membrana celular, a estrutura, composição e dinâmica de uma membrana. Como pode observar nessas ilustrações ao lado, você tem em cima a bicamada fosfolipídica com proteínas nessa bicamada, que é a estrutura resumida de uma membrana celular. Qualquer membrana celular. Então ela tem fosfolipídio em cima, fosfolipídio embaixo e proteínas que podem ser transmembrânicas, proteínas só espetadas do lado de fora, pelo lado de dentro, glicoproteínas, né? Você tem uma imensa riqueza de substâncias. Sempre lembrando que o fosfolipídio, aí na figura de embaixo, né, você tem aí a bicamada lipídica, fosfolipídica, e em destaque o fosfolipídio. Você tem a parte de fósforo, fosfórica, que é uma cabeça hidrofílica, uma cabeça que tem afinidade pela água, né? Não tem problema nenhum em ter contato com a água. Mas você tem um corpo que é hidrofóbico, ou seja, ele é lipídico, ele não é fosfórico, ele é apolar. Enquanto a cabeça de fósforo, né, a cabeça fosfórica, ela é polar, e assim ela tem afinidade com a água, a gente chama isso de hidrofílica. O resto dessa molécula, ela é apolar, ela é basicamente lipídica e ela é hidrofóbica, ela tem aversão à água, ela não se dá bem com a água. Essa estrutura é muito importante para entender toda a dinâmica da membrana. E nunca esquecer que ela tem aí diversas proteínas, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, que também vão desempenhar N funções e das mais importantes também na nossa membrana. Essa é a membrana celular, também chamada membrana plasmática, tá? Ainda falando da sua estrutura, é bom lembrar que ela atende ao modelo mosaico fluido, tá? Tem aqui um textinho simples e resumido que eu preparei, que é o modelo do mosaico fluido, foi proposto em 1972 por Singer e Nicholson para explicar a estrutura da membrana plasmática. Ele possui essa denominação porque a membrana plasmática assemelha-se a um mosaico, uma mistura, né? Formado por proteínas inseridas em um fluido de lipídios. No modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é basicamente constituída por uma bicamada fosfolipídica na qual estão inseridas as proteínas. Tá? Você dá para observar aí bem no desenho, né, no esquema, esse modelo. O esquema está um pouco mais enriquecido. Quem mostra os glicolipídios, glicoproteínas, mostra as balsas de colesterol que ficam tanto na superfície como mergulhadas na membrana. Então ela está um pouco mais complexa, mas basicamente é esse. Olha, presta bem atenção nesse detalhe. O modelo mosaico fluido, aqui apenas o descrevendo, ele é porque é uma mistura dentro de um aspecto de fluidez devido ao lipídio. Mas isso é fundamental para também dar a dinâmica, para explicar a dinâmica da nossa membrana, ou seja, da membrana das células em geral. Tá? Talvez eu volte a falar com ele, mas a pegada aqui é um pouco mais da função da membrana. Mas vamos ver se vai ser necessário voltar a este assunto. Tá? Continuando aqui, a gente tem as funções da membrana plasmática. Eu destaquei as principais: direcionar a célula, dimensionar a célula, dar o tamanho da célula, ela que vai determinar o tamanho da célula, porque ela estabelece limites dessa célula. Até aqui é célula, ou seja, fora da membrana não é mais célula. E aí ela dá, né, você vai saber, então, se ela limita a célula, ela é responsável pelo tamanho da célula. Ela, claro, ela vai dar proteção à célula e manutenção. Aí volta aquela ideia do mosaico fluido. Você imagina que são duas camadas
com fluidez. Se eu tenho algum rompimento, alguma lesão nessa camada, ela abre um buraco, mas aí tem uma camada embaixo. Vamos que eu tenho uma lesão nas duas camadas, não tem problema. Vai ficar a célula vulnerável? Não, é só elas se deslizarem uma na outra, e aí o buraco fica numa parte íntegra da de baixo e o buraco da de baixo fica na parte íntegra da cima. Isso vai dar tempo delas se regenerarem e aí a membrana está reconstituída. Então, entendeu? Um dos baratos, uma das coisas boas do modelo do mosaico fluido. A locomoção e a sinalização, ou seja, a membrana, por ela ser um mosaico e ela ter proteínas, muitas dessas proteínas são sinalizadoras. As células se comunicam umas com as outras através dessas proteínas. E elas também podem se locomover através de pseudópodos e estruturas como flagelos e etc. Cílios são estruturas anexas. O transporte de substâncias, que é o que a gente vai focar aqui, que é o que nos interessa, e isso vai gerar... Para que se transporta substância através da membrana? Ou pela membrana, ou com o auxílio da membrana? Para abastecer a célula, para ela jogar fora o que não presta, ou para ela exportar algo que ela produziu. Tá? Isso daí vai ser explicado por uma propriedade que essa membrana apresenta, que é a permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana ela é semipermeável. Ela tem uma certa permeabilidade, não é integral, claro, ela seleciona, ela controla o que entra e o que sai da célula. A essa característica, a essa propriedade, a gente chama de permeabilidade seletiva. E isso daí é a base para o entendimento do transporte de substâncias através da membrana ou com o auxílio da membrana. Bem, agora sim a gente vai ver com mais carinho a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Tá? A permeabilidade seletiva é uma propriedade da membrana plasmática que consiste em controlar a entrada e saída de substâncias da célula. A permeabilidade seletiva é fundamental para que a célula desempenhe suas atividades metabólicas adequadamente. É óbvio, o metabolismo é o conjunto de todas as reações que ocorrem, metabolismo celular, o conjunto de todas as reações que ocorrem na célula. Para isso, ela tem que ter os reagentes. Então, como é que ela vai receber reagentes? E ela gera produtos. Muitos desses produtos são resíduos, então ela tem que se livrar desses resíduos. Outros produtos não são nem resíduos, são produtos úteis, mas não a célula, para serem usados fora da célula. Então ela tem que exportar. Então, por isso que ela desempenha papel fundamental nas atividades metabólicas. É a propriedade que permite o transporte de substâncias através da membrana. Tá? Nota que eu falo não só através, mas também com auxílio, com a ajuda da membrana. Vai entender isso mais lá para frente. Então, aqui só uma explanação acerca da permeabilidade, dessa propriedade. Tá? É uma membrana semipermeável, logo, ela apresenta permeabilidade seletiva. Não é a casa da mãe. A célula não é a casa da mãe Joana. Não entra e sai o que bem entende. Há uma seleção, uma seletividade nessa dinâmica de entrada e saída de substâncias. Bem, continuando aí na nossa permeabilidade seletiva, vamos ver de fato como ocorre o transporte de substâncias através da membrana. Então, algumas substâncias podem atravessar a membrana plasmática livremente, sem gasto de energia, ou seja, sem a célula gastar nada, não tem esforço para que isso ocorra. Ocorre naturalmente. Esse processo é denominado de transporte passivo. Ele ocorre porque o fluxo de soluto segue o seu gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, ele é a favor do gradiente de concentração. Tá? Em outros casos, a membrana é capaz de absorver ou expulsar ativamente substâncias para dentro, para fora da célula. Aí tem gasto de energia, aí a célula se esforça, ela gasta energia para que isso ocorra.
Esse processo é denominado transporte ativo. Esse transporte ele é contrafluxo, por isso que ela se esforça para fazê-lo. Então, o que é ser um transporte contrafluxo? Ele é contra o gradiente de concentração, ou também pode ser contra um gradiente eletrolítico. Para entender isso daqui, vamos entender um pouco o que é um gradiente de concentração. Ora, concentração está relacionado às soluções. Uma solução é uma mistura em que envolve solvente e soluto. O solvente é aquele que dissolve o soluto. Quando você tem dificuldade de distinguir um do outro, um macete básico e que normalmente dá certo é quem está em maior quantidade. O solvente, se ele vai dissolver o soluto, ele tem que estar em maior quantidade. Nos mecanismos biológicos, você sempre pensa na água como solvente. É o solvente universal e nos processos biológicos é ela que a gente está quase sempre falando. Embora existam outros solventes, você tem o glicerol é um solvente, o glicerol é um álcool um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado, que é o etanol. O etanol é um álcool de 2 carbonos, o glicerol é um álcool de 3. Mas você tem outros solventes. No caso biológico, quando a gente falar de célula, a gente vai sempre lembrar da água. E os solutos são os mais diversos, são aquilo que está dissolvido, é aquilo que está dissolvido nessa água. Bem, então a gente já sabe que é uma solução, né? Uma mistura entre solvente e soluto ou solutos. A concentração é a razão entre o soluto e o solvente. Quanto maior for a quantidade de soluto em relação ao solvente, maior vai ser a concentração. Quanto menor for a quantidade de soluto dissolvido nesse solvente, menor será a concentração, ok? Mas é bom a gente sempre pensar em concentração como uma grandeza relativa, sempre comparando meios. Então, na célula, a gente vai sempre comparar meio interno e meio externo, meio intracelular e meio extracelular. Aí o gradiente de concentração é quando justamente a gente pensa nas concentrações desses meios, na comparação de concentrações entre esses meios. Então você estabelece um gradiente do mais para o menos, do menos para o mais. Então isso daí fica um pouquinho mais claro quando a gente usa esse termo. Contra um gradiente. Ora, contra um gradiente é que, naturalmente, as concentrações elas tendem a se igualar. Elas tendem a atingir o equilíbrio. Isso é uma lei física. Isso não serve só para a célula, né? Isso serve para explicar o movimento do ar na formação de ventos, fluxo de correntes marítimas. Isso é uma propriedade, é uma lei física. A célula não poderia fugir dessa imposição da natureza. Então, a tendência é que os meios se equilibrem. Então, quando você tem diferenças de concentração, você tem, então, o gradiente. Então, o gradiente vai a favor do gradiente é quando você naturalmente tende ao equilíbrio entre os meios. A gente vai ver mais à frente que o transporte passivo ele obedece o gradiente. O transporte ativo ele não obedece, ele força uma barra, ele é contra o gradiente. Daí aquele que obedece o gradiente, daí aquele que ocorre naturalmente, não gastar energia. Meio óbvio isso. Não precisa fazer esforço para algo que naturalmente ocorre. E daí aquele que é contra o gradiente, que vai forçar uma barra e vai gastar energia. Por isso que um é passivo, não há gasto de energia, a favor do gradiente, e o outro é ativo, porque gasta energia, que é contra o gradiente. Vou continuar vendo isso que vai fazer um pouco mais sentido. Se estiver ainda enrolado, a gente vai continuar vendo que aí faz um pouco mais sentido isso aqui.
Olha, vendo aí primeiro transporte, aí o transporte passivo, aquele que, por ser a favor de um gradiente de concentração, não gasta energia, não há gasto de energia na célula, a gente destaca aí a difusão e a osmose. A difusão é a passagem de ou mais solutos do meio mais concentrado, a gente costuma chamar esse meio quando é mais concentrado de hipertônico, para o meio menos concentrado, que é o meio hipotônico. A difusão ela pode ser simples ou facilitada. Há duas maneiras de ocorrer a difusão. Antes de falar da difusão simples ou facilitada, difundir é espalhar, ok? Então, se eu estou difundindo uma notícia, eu estou espalhando a notícia. Aqui, eu estou espalhando o quê? O soluto. Então, eu tenho os meios. Então, eu tenho um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Ora, se eu tenho que espalhar, e lembra que a tendência é o equilíbrio, é igualar os meios, eu vou passar de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Então, a difusão, eu vou espalhar esse soluto do meio em que eu tenho maior concentração para o meio que eu tenho menor concentração. Isso ocorre naturalmente, não vai precisar de gastar energia. Vamos ver quando ela é simples. Quando isso ocorre naturalmente, sem precisar de nenhuma proteína de membrana que ajude essa passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Essas proteínas são proteínas carreadoras, eu destaco as permeases, mas existem proteínas tipo canais, passagens diretas, ou seja, as permeases são não é mais comum, mas merece um destaque até pelo nome, né? Até porque a outra proteína em forma de canal, proteína de passagem, não tem um nome específico, tá? Não precisando da ajuda de proteínas, ele é simples. O que acontece com diversas substâncias de pequeno peso molecular, gases, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, passam facilmente pela membrana, se difundem-se facilmente através da membrana sem precisar de um facilitador. E existe a difusão facilitada. Essa sim, ela vai usar uma proteína de membrana, uma permease, uma proteína carreadora ou uma permease. Essa proteína ela facilita. Quer ver um exemplo? A água. A água entra e sai da célula. A gente vai ver que a água ela é uma difusão um pouco diferente, porque ela é solvente. Então a gente vai falar da osmose. Mas essa osmose, ela é uma difusão, só que é do solvente. Quando a gente fala de difusão, a gente está especificamente falando do soluto, passagem do soluto. Existe um nome específico para difusão quando é a água, eu já falo aqui da osmose. A água pode passar naturalmente pela membrana, mas aí segue uma outra pegada, uma outra lógica de concentração, porque ela é o solvente. Mas ela pode ser facilitada por um canal específico chamado aquaporina. Existem íons. Os íons eles têm muita dificuldade de passar pela camada de gordura, porque íons são átomos que apresentam carga, ou aglomerados que apresentam carga elétrica. Lembra que a camada de gordura, ou seja, o recheio lipídico, ele é apolar, então ele dificulta a passagem de substâncias e partículas que apresentem carga elétrica. Então os íons têm uma passagem muito difícil. A difusão simples de um sódio, de um potássio, fica complicada. E aí você tem um canal iônico, que facilita a difusão deles. Por isso daí o canal iônico é uma proteína, uma proteína carreadora. Então você tem aí a difusão facilitada. Então é simples. É aquela que você não precisa de ajuda nenhuma, ela se difunde através da membrana facilmente. E a facilitada é aquela que a difusão ocorre com a ajuda de alguma proteína que faça essa passagem. Tá? Agora, a osmose é uma difusão, mas nota que a difusão é passagem de soluto de onde está mais para onde está menos concentrado.
A osmose é a passagem do solvente. Sendo assim, a ideia é contrária. A água ela vai dissolver. Então ela sai de onde está mais diluído, onde está menos concentrado, no sentido onde está mais concentrado na tentativa de dissolver aquilo. A única diferença da osmose para aquilo que a gente chama de difusão propriamente dito é que na difusão o que espalha é o soluto. Sendo assim, ele vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Na osmose, o que vai espalhar é a água, é o solvente. Então, ele faz o caminho inverso. Ele sai de onde ele está mais diluído, onde está menos concentrado, para o ambiente, para o meio onde está mais concentrado. Ele sai de onde está hipotônico para o meio hipertônico, porque ele quer diluir esse meio, ele quer dissolver esse meio. Mas a ideia é rigorosamente a mesma, é espalhar alguma coisa entre os meios para atingir o equilíbrio, ok? Então, a difusão, quando a gente fala difusão, a gente está pensando em soluto, tá? Sais, íons, né? Gases, e solutos orgânicos, como a glicose, né? Como outros lipídios. Quando a gente fala de osmose, a gente continua falando de difusão no sentido físico, só que é uma difusão do solvente. Aí, para não complicar, a gente passa a chamar de osmose. E aí você não sai do mais para o menos concentrado, é o inverso. Sai do menos concentrado em direção ao mais concentrado. Lembra? Você quer dissolver aquilo que está muito concentrado. Tá? Então, não confunde aí, é só lembrar disso. Difusão é o soluto do mais para o menos concentrado. Osmose é o solvente. Quando a gente fala em solvente, a gente fala da água. Do menos para o mais concentrado. Ok? Para ficar um pouco menos, né, zoado aí o conteúdo, vamos ver alguns exemplos aí de transporte passivo. Vamos ver a difusão. Ó, que eu falei, difusão dos gases, oxigênio e gás carbônico. Olha essa parte aqui, ó. O oxigênio ele está mais concentrado fora da célula, tá? Esse é o meio extracelular. Enquanto que o gás carbônico, ó, o gás carbônico aqui, ó, ele está mais concentrado dentro da célula. Olha, por difusão, o que acontece então? Oxigênio e gás carbônico são solutos, eles estão dissolvidos na água. O que está mais concentrado, ó, o oxigênio fora, ele vai o quê? Ele vai entrar na célula. Ó, ele está entrando aqui na célula. Ele está mais concentrado, ó. Então ele vai entrar do mais para o menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Nota que o gás carbônico vai fazer o sentido oposto. Ele vai sair da célula. Por quê? O meio intracelular, ao contrário do oxigênio, que está dissolvido aqui, está bem diluído, ele não, ele está mais concentrado. Para o gás carbônico, esse meio é o hipertônico. Então, ele vai tentar atingir o equilíbrio, ou seja, passando do mais para o menos concentrado, saindo da célula. Esse é um exemplo aqui de difusão e, no caso dos gases, é uma difusão simples. Tá? Eles se difundem bem através da membrana. Mas olha aqui a osmose. E para a osmose, eu dou o exemplo aqui da crenação. Tá? A crenação, ela é como se a célula ficasse murcha. Mas não é qualquer célula, é hemácia. A gente fala das células vermelhas do sangue. Hemácias, eritrócitos ou os famosos glóbulos vermelhos.
Então, quando a gente diz que uma hemácia está crenada, é porque ela ficou murcha, chupada. E um outro exemplo é se a hemólise. Quando a hemácia ela fica inchada, ela pode se romper. Uma célula, diferente das células vegetais, que tem a parede celular celulósica, que é resistente, rígida, e aí ela não consegue estourar a célula, dificilmente você bota uma célula vegetal num meio hipotônico, ela não vai estourar porque ela tem a resistência da parede celular. Mas a hemácia é uma célula animal e não tem parede celular. Sendo assim, se ela for inchando, tem hora que ela estoura. Ela vai lisar, ela vai entrar em lise, rompimento. No caso da hemácia, a gente chama de hemólise. Como é que acontece aqui? Vamos ver no meio isotônico. A solução aqui, o meio onde a hemácia está inserida, é uma solução isotônica. O que é a solução isotônica? Ela tem concentrações muito semelhantes às concentrações de dentro da célula. Então, as concentrações de fora e dentro são, se não idênticas, muito próximas. O que acontece com isso? Você não tem um gradiente, você não tem uma diferença de potencial, aquilo que faz estabelecer o fluxo de substâncias, o tal do gradiente de concentração. Mas nesse segundo exemplo aqui, olha, esse segundo exemplo aqui, você tem o quê? Você tem uma solução hipertônica, tá? Deixa eu só tirar essa cor aqui que vai dificultar a visualização agora. Uma solução hipertônica. Uma solução onde a concentração é maior do que dentro da célula. Olha aqui, ó, 2 é dentro da célula. Tá? Perdão. Ele aqui bota 1 é o meio fora da célula e 2 é o meio interno da célula. Só que aqui tá, porque uma solução hipertônica, ela tem uma concentração maior fora do que dentro. O que vai acontecer então? A água vai tentar diluir o que está lá fora. A célula vai perder água, vai tentar diluir, ó, o meio menos concentrado para o meio mais. O que vai acontecer? A célula murcha. Ela vai ficar crenada. Ora, numa solução hipotônica, o que você tem? Você tem um meio extracelular muito mais diluído. Ok? Muito mais diluído. O que vai acontecer? E o meio intracelular muito mais concentrado. O que vai acontecer? Ao invés da água sair, a água vai entrar na célula para tentar diluir isso. Tá? Creio que essas legendinhas aqui foram mudadas, porque aqui a água está saindo da célula. Então, ela está no meio intracelular, a setinha tinha que estar indo para o meio extracelular. Tá? E aqui a água está entrando, a célula está chupando, absorvendo água. Por quê? O meio é mais diluído do que a célula está mais concentrada. Então, ela vai chupar, ela vai atrair água para tentar diluir o seu interior, fazendo com que ela vá absorvendo água até ela ficar o quê? O volume acima do normal, até ela entrar, ela pode inclusive entrar em hemólise. Ela vai entrar em hemólise, é o rompimento, ela vai inchar. Se nada parar esse fluxo de água, ela vai inchando e vai estourar. Isso daí explica por que a gente não deve tomar água pura. A gente não pode consumir água pura, a água destilada. Não confundir água pura com água potável, por favor. A água potável é aquela adequada ao consumo.
ela não é pura, ela tem uma concentração de sais, tá? E essa concentração, ela tem que ser próxima às concentrações do nosso organismo. Tem que ser o mais próximo de um meio isotônico. Por quê? Se você toma água pura, água destilada, as células do teu organismo vão estar provavelmente mais concentradas do que essa água. Essa água ela não tem soluto basicamente nenhum, zero de soluto. O que vai acontecer? Então, quando você toma isso, ela vai passar pelos teus tecidos e imagina o estrago que ela vai fazer onde ela fica mais tempo, né? No intestino. Mas mesmo assim, por onde ela passa, ela vai, por osmose, puxando soluto. Ou, por osmose não, perdão, por difusão, ela puxando soluto. E por osmose, ela vai infiltrando nas células. Esse é o maior perigo. A água destilada é uma água hipotônica, é um meio hipotônico. Tuas células, então, vão puxar em excesso essa água, podendo haver rompimento de célula. E rompimento de célula, você tem lesão do tecido. Por isso que não se deve tomar água destilada. E água do mar? Por que não deve tomar? É o contrário. A água do mar é uma solução hipertônica. Então ela vai puxar a água das tuas células para tentar dissolver ela, diluir ela. E aí é aquele caso, você morrendo de sede, toma aquela água, vai te desidratar mais ainda. Porque ela vai roubar a água dos teus tecidos, das tuas células que formam os teus tecidos. Então entendeu como a osmose ela atua? Ela é o movimento do solvente. Então você, quando tem um meio hipotônico, ele vai jogar água para tentar diluir o meio hipertônico. Tá? E daí não se deve tomar água pura, não confundir água pura com água potável. Água potável é aquela adequada, não só em concentrações, como livre de substâncias tóxicas, livre de micro-organismos patogênicos, etc, etc, etc e tal. Mas ela tem que ter uma concentração salina próxima das concentrações dos nossos líquidos corporais. Tá? Essa é água potável. Pode você até variar um pouco, né? A água mineral ela tem uma concentração um pouco maior, tá? Mas de qualquer jeito, de qualquer forma, tem que ser muito próxima às concentrações dos nossos líquidos corporais. Água pura, a concentração é quase zero. Então ela é um meio hipotônico, isso pode gerar pressão osmótica e lise de células por onde ela passa. E ela também pode diluir uma série de substâncias, alterar as concentrações, uma série de substâncias líquidos corporais do nosso corpo, seja uma furada. Outra coisa é o contrário, a água salgada, ela é hipertônica, então ela por onde passa ela vai roubar, ela vai atrair a água dos teus tecidos, vai desidratar você. Então por isso que não pode nenhum nem outro extremo. Ok? Bem, agora o transporte ativo. É aquele transporte que força uma barra, aquele transporte que é contra o gradiente de concentração. Então é o transporte que vai ter gasto de energia. Ele vai gastar diretamente ou ele vai precisar primeiro de um transporte ativo para depois ocorrer. Não vamos complicar não. Vamos ver primeiro as bombas de íons. Normalmente a gente chama elas de ATPases, que são proteínas de membrana capazes de alterar sua conformação, sua forma espacial, seu formato espacial, na degradação de ATP em ADP, adenosina trifosfato em adenosina difosfato. A adenosina é uma molécula que ela pode ter energia para segurar 1, 2 ou até 3 fosfatos. Quando ela segura 1, adenosina monofosfato, AMP. Quando ela segura 2, difosfato, ADP. E no seu estado mais energético, ou seja, quando ela tem bastante, o máximo de energia, ela consegue segurar até 3 fosfatos. Aí seria o ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina.
Essa molécula é uma moeda, ela é o nosso cartão de crédito biológico. Então, quando essa molécula ela interage com as proteínas de membrana, essas proteínas, essas bombas, elas liberam uma quantidade de energia, daí elas acabam perdendo o fosfato, porque aquela quantidade de energia que segurava o terceiro fosfato, ela transfere a proteína, e a proteína com essa energia muda de conformação. Essa mudança de conformação, né, é que vai fazer com que ela pegue algo do lado de dentro, jogue para o lado de fora da célula e vice-versa. Isso daí, se está gastando energia, é um transporte ativo. E por que precisa disso? Por que não passa simplesmente por um canal? Porque o canal ele vai atender o gradiente de concentração. Então, a difusão, a gente já falou sobre ela. O que acontece é que, às vezes, num lugar que é hipertônico, está passando para um lugar que é hipotônico. Lembra? Os sistemas tendem ao equilíbrio. Só que, em muitos eventos, em muitas situações, eu não quero que entre em equilíbrio. Às vezes, o equilíbrio quer dizer morte. O que acontece se sua pressão arterial se igualar? Acontece que ela não está... Você está morto. Né? Então, em muitos sistemas biológicos, atingir o equilíbrio nesse aspecto, representa a morte. E aí que entram os transportes ativos. A bomba de sódio e potássio, ou seja, sódio, potássio e ATPase, é um bom exemplo disso. Eu preciso de uma concentração de sódio fora da célula maior do que dentro. Em contrapartida, eu preciso de uma concentração de potássio dentro maior que fora. Naturalmente, o que acontece? Vamos pegar o potássio, vamos pegar o sódio, perdão. Ele mais concentrado do lado de fora, ele vai entrar. E ele entra por difusão. Tá? Uma difusão facilitada, canal iônico. Então está sempre entrando sódio. Mas eu não quero que as concentrações se igualem, cheguem perto do equilíbrio. Então eu estou sempre expulsando o sódio de volta para o meio onde ele está mais concentrado. O potássio é o inverso. E aí, para que eu faça isso, ou seja, eu nade contra o gradiente, contra a corrente, contra fluxo, eu preciso de uma bomba. E aí tem a famosa bomba de sódio, potássio, ATPase. Não é a única, você tem a bomba de prótons, aquela que fica bombeando hidrogênio, próton, hidrogênio para fazer o suco gástrico. Você tem bombas de cálcio, são fundamentais em processos de contração de músculo, etc. Mas a sódio potássio ATPase ela é muito famosa. Por que ela é muito famosa? Porque ela envolve também, ela ajuda a explicar o transporte ativo acoplado. Ela gera um gradiente eletrolítico, ou seja, um gradiente de carga elétrica, e isso facilita a passagem de uma outra substância. Então, há um gasto de energia por causa da bomba de sódio e potássio para que ocorra um outro transporte auxiliar, secundário. É um transporte ativo porque houve gasto de energia indireto, mas houve. Mas a gente fala que ele é acoplado. A gente vai entender melhor quando eu fizer uma comparação, né, desses transportes, e aí a gente vai ter um melhor entendimento. Mas, basicamente, é isso. A natureza tende ao equilíbrio, então, do meio hipertônico eu vou transportar soluto para o meio hipotônico, mas eu quero manter aquele meio hipertônico. Como é que eu faço? Ele naturalmente entra e eu expulso para fora. Tá? Ou, se for o contrário, ele naturalmente sai e eu expulso para dentro. Para fazer isso, eu preciso gastar energia. E se faz isso através de bombas na membrana. Essas bombas são proteínas
no caso do sódio de potássio, você vê que ela é uma proteína de perfil enzimático. Ela sempre tiver esse asezinho no final, né, está relacionado à enzima, tá? Normalmente. Olha aqui o exemplo do transporte ativo. Sódio de potássio ATPase, aquilo que eu havia falado. Você tem essa parte aqui, é o meio intracelular, tá? De dentro da célula. Eu tentei escrever um intra aqui, não ficou legal, mas essa parte aqui é o meio que de dentro da célula, tá? É o que eles chamam de citosol, que é a fase líquida da célula. E esse meio aqui, que eu vou usar, né, um azulzinho aqui, esse meio é a parte de fora da célula, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A concentração de sódio no líquido extracelular, nesse meio extracelular de fora da célula, ela é maior do que dentro. Então, por difusão, ele vai estar sempre entrando. O sódio, por difusão, ele vai estar sempre entrando na célula. Mas eu quero manter ele mais concentrado cá fora. Então, a bomba vai ficar expulsando sódio. Tá? Para que isso ocorra, ela captura os sódios que entram, 3 sódios, e ela muda de forma e aí joga ele fora. Parecia daquela porta giratória. Nessa porta giratória, ao passo que eu expulso 3 sódios e eu gasto nela, e ela só muda de forma, a bomba, porque, olha, tem aqui a transferência de energia. Olha, o ATP, ele desfosforila, ele perde um fosfato e aí libera essa energia da perda de um fosfato, né? A energia que ele utilizava para segurar essa ligação covalente com o fosfato, ele transfere essa energia para a bomba, para a proteína. Com essa energia, ela muda a sua conformação, a sua forma. E essa mudança de forma é o que faz o tal efeito porta giratória, jogando 3 sódios para fora, ao passo, olha, que ela vai importar, ela vai pegar 2 potássios para dentro, porque também interessa a concentração aqui. E essa concentração, esse interesse de manter os meios dessa forma, é por uma questão de polaridade. A membrana ela precisa apresentar uma polaridade. É através das concentrações desses íons que ela fica mais positiva ou menos positiva, que a gente diz que é negativa, né? Mas ou menos positiva, isso gera um gradiente eletrolítico. Tá? Isso é importante no impulso nervoso, isso é importante na contração muscular, nossa, e por aí vai. Bom, o transporte ativo ele ocorre contra o gradiente de concentração do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Ou seja, o soluto que do meio hipertônico vai para o meio hipotônico, então o meio hipotônico devolve, né, na marra esse soluto para o meio hipertônico. Sempre realizada por proteínas transportadoras presentes na membrana plasmática, que são as bombas, ok? Envolve gasto de energia celular. Claro, contra o gradiente de concentração, você está indo contra a natureza. Você está forçando uma barra, então tem que gastar energia. Essa energia é da hidrólise do ATP. Esse ATP, ele chama aqui hidrolisar, ou seja, ele reage com a água, perdendo o seu fosfato e transferindo energia para a bomba. Aí tem os tipos primário, que a gente chama de uniporte, esse que eu acabei de mostrar, que é a bomba de sódio e potássio, transporte ativo de íons, aqueles outros íons que eu falei, né? Transporte, bomba de prótons, etc. E você tem o secundário. O secundário, ele pode ser simporte e antiporte. O simporte é quando usa um cotransportador, tá?
você tem sempre algo sendo transportado que facilite, que ajude o transporte do que você quer. O antiporte, você está trocando um por outro. Tá? O cotransportador, o cara está no mesmo sentido em que você quer transportar um soluto. O contraporte, ou antiporte, ele é, enquanto um entra, ele gera a diferença potencial para o outro sair ou vice-versa. Mas todos esses modelos, isso é só uma curiosidade, envolve gasto de energia porque eu estou indo contra o gradiente de concentração. Ok? Então, uniporte, seja ele uniporte, seja simporte, seja antiporte, seja independente de um outro transporte, ou no secundário, que depende de transporte de outra substância, no mesmo sentido ou sentido contrário, tá? Aqui, ó, depende do transporte de outra substância, sendo no mesmo sentido ou no sentido contrário a essa outra substância. Aqui não depende do transporte de outra substância. Por si só, a bomba faz o transporte que ela objetiva. Tá? Mas lembrando que em todos esses casos é contra o gradiente, logo gasta energia. Transporte ativo, então. E o transporte em bloco ou transporte em massa? Gente, aqui as substâncias não atravessam a membrana. Tá? Não se difundem através da membrana. Mas se é mágica, se a gente for analisar que a mágica é um truque, é uma ilusão, pode ser que ocorre uma mágica, sim. Mas lembra, transporte em bloco ou transporte em massa ocorre quando a célula transfere partículas grandes ou em grandes quantidades para dentro ou para fora do seu meio celular. Que está errado aqui, né? Meio intracelular. Para dentro ou para fora do seu meio celular. Tá? Ela pode ser endocitose, transporte em quantidade de substâncias para o interior da célula, ou exocitose, transporte de substâncias em quantidade ou grandes, né, para fora da célula. Aí a gasto de energia. Então o transporte ativo? Olha, sob o ponto de vista que gasta energia, eu posso chamar de transporte ativo sim. Tá? Mas como não ocorre através da membrana, e sim com a colaboração da membrana, a membrana tem uma participação muito direta, é mais ativa do que, no sentido de gasto de energia, tudo bem, transporte ativo é aquele que gasta energia. Mas no sentido semântico, né, do significado da palavra, esse sim assume melhor, transmite melhor a ideia de um transporte ativo, porque a membrana, ela de fato atua nesse transporte. Sem mais delongas, vamos ver então como é que é isso. Não é através dela, é mágica, é ilusão, mas ela atua. Claro, o mágico atua para te enganar, te fazer de trouxa. Aqui não é para te enganar, mas ela vai, a substância entra ou sai da célula, e são substâncias imensas que não conseguem atravessar a membrana. Olha para você ver, olha o paradoxo. É um transporte através da membrana onde a substância não consegue atravessar a membrana. Então vamos ver como é que isso acontece. Lembrando que o nome é em bloco, porque é em grandes quantidades, ou em massa, tá? Porque tem uma massa pode ter uma massa muito grande, um tamanho muito grande. Vamos olhar isso com mais carinho aí para ver, tirar esse mistério. Vamos começar aí com a endocitose, que é o transporte em bloco ou em massa para dentro da célula, né? Do meio extra para o meio intracelular. Pode ser dois tipos, fagocitose e pinocitose. Existe um terceiro tipo, mas esses são os principais, tá? Os mais importantes. Sabendo esse, entende o outro,
que é uma variação só. A fagocitose, fagos é de comida, tá? Então seria como a célula come. Você tem os pseudópodos, ó, você tem aqui, deixa eu escolher aqui uma cor, você tem ó, os pseudópodos, que são projeções da célula em direção à partícula. No caso aqui, está sendo uma bactéria, tá bom? Ó, aqui é uma bactéria que ele está colocando no esquema. Mas essas projeções da membrana, elas vão capturar essa bactéria. Ó, você pode observar aqui a dinâmica de captura. Então, as projeções estão lá, elas estão capturando, né? Capturando a bactéria. Tudo bom. No que ela envolve a bactéria não atravessa em momento algum, bactéria ou qualquer outra partícula grande, não atravessa em momento algum a membrana. O que acontece é que a membrana é uma bicamada. Então, no que ela envolveu, ela consegue abrir a camada de baixo, a parte se desloca, ou seja, e enquanto isso ela vai fundindo e reconstruindo a camada. Lembra o modelo mosaico fluido? Você tendo duas camadas, ao envolver, você pode, enquanto uma camada está íntegra, a outra fazer a fusão e o desprendimento. E aí você forma uma vesícula interna, que a gente chama de fagossoma, ou vesícula fagocítica, e a célula mantém intacta a sua membrana. Em momento algum a bactéria atravessou, ela foi capturada, ela foi embalada e já está lá dentro. Ela ainda não sabe o que aguarda ela. E nem vai saber, porque logo depois vem um lisossomo, que é uma vesícula, né, com enzimas digestivas, e se funde a esse fagossomo. Aí essas enzimas digestivas atuam na hidrólise daquele corpo, nesse caso aqui a bactéria, e vai destruí-la. Tá? Quando o lisossomo se funde ao fagossomo ou a vesícula fagocítica, aí forma uma vesícula só chamada, uma vesícula maior, né? Uma vesícula grandona a gente passa a chamar de vacúolo. Tá? O vacúolo é um vesiculão, é um sacão. A gente costuma chamar de vesícula os saquinhos. A gente costuma chamar de vacúolo os sacões. É tudo a mesma coisa, é só a questão de diferenciar vesícula pequena de vesícula grande. Então, chama de vesícula, ou saquinho e sacão, não ia pegar bem. Não ia pegar nada bem ficar chamando de saquinho e sacão. Então, quando é menor, a gente chama de vesícula. Quando é maior, a gente chama de vacúolo. Isso no ambiente celular. Tá? Essa bolsa, então, fundida da vesícula fagocítica, ou seja, do fagossoma com o lisossoma, torna então um vacúolo digestivo, destrói a bactéria. Depois esse vacúolo digestivo, ele vai aproveitar o que quer para a célula e o resto ele joga fora no processo de exocitose, que a gente vai ver mais tarde. Nota que usa o pseudópodo, ou seja, ele captura a partícula, então normalmente isso tem que ser uma partícula sólida, e há uma grande seletividade, mais ou menos escolhe o que ele vai capturar, né? É bem seletivo esse processo. Agora, na pinocitose, ele, diferente da fagocitose, ele não usa pseudópodos, ele usa umas invaginações na membrana, ou seja, umas depressões na membrana. Você tem também aqui, ó, dá para observar bem essas depressões na membrana. E o que cai ali, normalmente partículas em grande quantidade diluídas em água, ela depois aprisiona, ela faz aqui, ó, como se fosse uma armadilha, tá? Como se fosse uma armadilha. Aí ela vai aprisiona, as membranas se fundem, a gente já viu que ela tem o modelo mosaico fluido, não é problema nenhum para elas se fundirem-se sem alterar a sua integridade, e tem um vacúolo a partir dessa captura das substâncias. Isso já está dentro da célula. Esse vacúolo é o pinossomo. Tá? É o pinossomo, ou
na verdade, é pequenininho, então é uma vesícula. É a vesícula pinocítica. Eu prefiro chamar de pinossoma. Ó, aqui mostra de novo, ó, gotículas do fluido, a membrana faz uma depressão, uma invaginação, né? E ele vai caindo ali e ela vai, ó, se fundindo e formando o pinossoma ou a vesícula pinocítica. Pronto, se regenera e você tem aqui. Esse exemplo é a absorção de lipídios no intestino. É assim que os lipídios, né, digeridos no sistema digestório, ao chegar no intestino delgado, é assim que eles passam, olha, para dentro da célula. Bom, então você tem a pinocitose aqui. Fagocitose, uso de pseudópodos, aprisionamento de partículas sólidas, porque é seletivo, né? Ele meio que escolhe o que vai pegar, e aí importa isso formando o vacúolo, a vesícula fagocítica, né? O fagossoma. E aí é todo o processo de digestão celular. E a pinocitose não usa pseudópodos. Então ela é um pouco menos seletiva. Aliás, é um pouco menos, não, ela é bem menos seletiva, porque ela, o que cai na rede é peixe. E normalmente o que cai ali são partículas dissolvidas, em grande quantidade, mas partículas dissolvidas em água. Então a gente costuma dizer que enquanto uma é sólida, outra é líquida. Entendeu o porquê agora. Mas o processo é muito semelhante. Aí a fusão dessas bordas da membrana, e aí faz-se um vacúolo, faz-se uma vesícula, no caso aqui, como é a pinocitose, é o pinossoma, e o resto a gente meio que parecido nos dois. Ó, só para reforçar, para ficar chato, porque senão não tem graça, você está aqui, ó, fagocitose, ops, e você está aqui, ó, a pinocitose, tá? Fagocitose, uso de pseudópodos, e a pinocitose tem invaginação da membrana, depressões da membrana. O endossoma. Endossoma porque é endocitose. Na verdade, o endossoma da fagocitose é o fagossoma. E o endossoma da pinocitose é o pinossoma. Tá? Ambos são vesículas que depois serão transportadas para o objetivo que ela quiser. Normalmente vai sofrer digestão intracelular, etc. e tal. Olha uma endocitose mediada por receptor. Ela é muito parecida com a pinocitose, mas ela não faz uma invaginação radical para que isso aprisione a partícula. Ao contrário, ela tem, olha, proteínas receptoras de membrana que vão aderir à partícula. Tá? E aí o que acontece? Essa adesão aí faz uma inversão de camada. A camada que está do lado de fora, ela vai cedendo para a camada que está do lado de dentro. Quando você observa, a camada que está do lado de dentro está para fora e de fora para dentro. Mas antes disso acontecer, você tem a formação da vesícula, tá? E todo aquele processo de digestão. Então você tem lá os receptores, então eles encaixam ali, como se fosse uma armadilha mesmo. Na primeira, na pinocitose, é um alçapão. Você tem aquele buraco que você cava, bota uma folha, o cara pisa ali, puf, cai no buraco. Na endocitose mediada por receptor, não. Você arma uma armadilha. Igual aquelas que a gente vê em filmes de floresta temperada para pegar, sei lá, guaxinim, sei lá o quê. Um negócio que morde assim, dá uma dentada e coitada. Não deve ser tão forte porque não vai amputar o pé do bicho para o bicho sair fugindo perneta. Deve ser só para dar aquela travada. Mas deve doer para burro aqui. E a endocitose mediada. Ela crava a substância. E aí ela vai o quê? Vai invaginando. Nota, a pinocitose já está invaginada para aprisionar. Ela só invagina depois que ela aprisiona as partículas. E aí vai formar o vacúolo como outro, tá? Mas é uma endocitose porque está importando substâncias em grande quantidade.
Alguns parasitas celulares, como vírus, eles entram na célula assim, tá? Eles entram na célula assim. Ah, eles têm um encaixe perfeito para algum receptor de membrana. Eles evoluíram e esse encaixe perfeito. Isso dá até a especificidade, vírus hospedeiro, célula hospedeira, porque ele vai encaixar perfeitamente naquela célula. Claro que a especificidade se dá prioritariamente no aparato metabólico que vai gerar novos vírus, isso já dentro da célula. Mas também a gente pode dizer que a capacidade de um vírus infectar uma célula, de determinados vírus infectarem células, tem muito a ver com essa interação entre receptor de membrana e alguma proteína de capsídeo, alguma estrutura da cápsula do vírus. Tá? Agora que está na moda aí, virose, é uma curiosidade legal de se chamar a atenção. Então, a célula importou, é que nem o Conde Drácula, convidou o Drácula para entrar, ele entra. E aí sabe o estrago que ele vai fazer. Em alguns vírus não, alguns vírus o bacteriófago, por exemplo, não, eles pousam na superfície da célula e injetam o seu material genético no interior da célula. Mas diversos vírus usam esse artifício aqui, receptores para alguma estrutura que eles têm na sua superfície, e aí já era. Bateu aqui, eles estão dentro da célula. E aí, mas vai digerir. Vai digerir a cápsula. O que interessa ao vírus é o material genético que está lá dentro da cápsula. Vai digerir a cápsula, vai liberar o material genético, esse material genético é o que livre da célula, tudo que ele pediu. É tudo que ele pediu. Entendeu? Então isso daí é legal. E só a gente está falando de endocitose, ou seja, importar coisas grandes ou em grandes quantidades. Vamos ver agora o exocitose, que é eliminar coisas grandes ou em grande quantidade da célula. Pode ser eliminar restos, né? Uma plasmocitose, você jogar fora o que você... resíduos, por exemplo, substâncias tóxicas, por exemplo, na respiração, você elimina o gás carbônico da célula, né? Isso é um resíduo, né? Um gás tóxico, tem que ser eliminado. Mas pode ser também a exocitose para secretar substâncias que a célula produz, como no exemplo dos hormônios, do leite materno. Então, ela pode tanto ser para eliminar resíduos da célula, eliminar seus restos, aí a gente chama de plasmocitose, como para secretar substâncias que a célula produz, como por exemplo na liberação de hormônios e de substâncias nutritivas. Então ela pode ser de duas formas, a exocitose, né? A constitutiva, que é a liberação de substância de forma contínua, ou seja, assim que a substância ela é produzida, ela é liberada, foi produzida, ela é liberada, ou uma exocitose regulada, ou seja, ela só é eliminada se houver um estímulo para que ela seja eliminada. Então, não adianta eu produzir determinada substância se ela não é estimulada a ser secretada ou ser excretada. Essa na regulada. Na constitutiva, não. O fato dela estar ali, ser produzida, seja ela um produto de fato ou um resíduo, ela aparecendo, ela vai ser exportada de forma contínua. Não precisa de algum estímulo para isso. Uma curiosidade apenas, ok? Mas a exocitose é uma coisa muito simples. Mas ela explica, por exemplo, a secreção de hormônios, do leite materno e aí por diante, né? E a eliminação dos resíduos, né? Da amônia, do ácido úrico, da ureia. Nós somos ureotéricos, né? Então nós eliminamos grandes quantidades de ureia, né? O diferente de aves que são uricotéricos, ou seja, eliminam grandes quantidades de ácido úrico, né?
ou peixes que são amoniotéricos, o forte da excreção deles é a amônia. De qualquer forma, quando a célula produz esse resíduo, sai da célula por exocitose. Aqui, só para ilustrar mesmo, a representação genérica da exocitose. Você vê a vesícula com os restos encaminhada para a membrana, aquele processo de fusão sem comprometer a integridade da membrana em momento algum, tanto da endo quanto da exocitose, não compromete a integridade da membrana. Ela aproveita a estrutura, o modelo mosaico fluido para que entre ou saiam substâncias sem que haja alteração da integridade, sem que comprometa, sem que comprometa a integridade da membrana. Daí a gente falar que essas substâncias não atravessam a membrana, mas elas são capturadas pela membrana, ou de dentro para fora ou de fora para dentro, tá? E mantendo a integridade. Isso a gente deve ao modelo mosaico fluido. Tá? Lá no início, quando a gente fala do modelo mosaico fluido, tá aí eu falei da manutenção contra desgastes, lesões da membrana. Tudo bem, beleza, mas olha só aí como é que ele é importante. Esse modelo mosaico fluido é extremamente importante no transporte, nos transportes ativo e passivo também, né? Porque graças às proteínas, à difusão facilitada, ao transporte ativo, e graças à sua própria estrutura, à difusão simples. Mas no transporte em bloco fica bem evidente aí quão eficiente é a engenharia desse modelo mosaico fluido, né? E aí os restos são eliminados fora da célula, a bicamada se reconstitui. Ela não se reconstitui porque ela não foi destruída. Ela funde, ela trabalha ela se funde, e aí abre de um lado, enquanto o outro já está fechado, e depois ela se regenera. Então, é muito interessante. Isso aí é uma dinâmica, uma engenharia muito legal, muito bem feita, né? A natureza é a melhor engenheira que existe. Bem, espero que tenha ficado claro, tá? Foi um pouco longo, mas procurei aí ser bem abrangente e deixar bem claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E não tem grilo não, a gente tira qualquer pergunta. Aqui estão os meus contatos, só não está o meu telefone porque isso daí é fácil de achar. Mas além do telefone, tem os outros contatos aqui, né? E eu vou deixar esse vídeo lá no canal do YouTube. Aí dá uma procurada lá que acha o vídeo no canal do YouTube, se quiser. Tá? Na verdade, deve já estar vendo pelo YouTube, né? Porque o vídeo é grande. Não dá para mandar por outra mídia. Então, na verdade, tá lá. Só tá o endereço aí para enfeite, então. Mas é isso aí. Espero ter sido útil e o menos chato possível, embora não tem como não ser, né? Senão não seria eu. E espero que tenha gostado, tá? Então, até a próxima. E precisou, é só chamar. Esse daí não é... Isso daí não é sacrifício nenhum, tá? Eu não gosto de preencher papel, não gosto de preencher burocracia, mas fazer essas paradas aí, porra, mesmo de graça eu fico o dia inteiro fazendo. Só deixar. Gosto de falar, gosto de explicar, gosto de conversar. Porra, se fosse ao vivo então ia ser da hora, cara. Ia ser da hora. A interação ia ser, né, perguntando, respondendo, brincando, perturbando, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo a fazer essa coisa assim, conversar com câmera. Isso é a coisa mais ridícula que tem. Isso tá difícil de me acostumar. Mas a gente vai tentando e vai aprimorando e evoluindo, tá? Um abração e qualquer coisa, entre em contato que a gente resolve. Valeu, fui.